E assim nós vamos aproveitar as energias musicais que se espalharam pelo salão para podermos entrar na sintonia de Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, nos unindo aos espíritos responsáveis por este trabalho, o mentor da casa, os trabalhadores do espaço, que todas as noites de Evangelho comparecem para nos auxiliar, nos entregar as melhores energias de amor, que nós possamos desfrutar dessas boas energias que irão restaurar nossos corpos físicos e espirituais, a fim de que possamos sair daqui fortalecidos para enfrentarmos as dificuldades da vida lá fora. Que o Mestre Jesus possa estar conosco, que todos que aqui adentraram e adentrarão possam sentir a sua paz, e em forma de agradecimento por tudo que vamos receber nesta noite, nós vamos te pedindo, Mestre Jesus, que você deposite a nossa prece que tu nos ensinaste há 2000 anos aos pés de Deus, nosso Pai, em forma de agradecimento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Pode acender, por favor. Muito bom. Boa noite a todos, a todas. Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito importante que nos ronda constantemente nas nossas figuras, nas figuras dos nossos amores, dos nossos colegas de trabalho, das pessoas que convivem conosco. Nós vamos conversar sobre a depressão. E o tema da palestra hoje é o método de Jesus para curar a depressão. Porque nós, se ainda não sabemos, se ainda não nos situamos, nós devemos entender que o Mestre Jesus, ele deixou para todos nós as soluções, a forma de conduta com a qual nós necessitamos nos esforçar para seguir, a fim de que nossa existência aqui na Terra possa ter êxito. E quando nós nos encontrarmos nestas dificuldades que a vida vai nos colocar, a vida moderna, a vida em família, a vida no trabalho, nós precisamos buscar um entendimento em Jesus para podermos passar por essas situações. Porque ele já nos convidava: olha, está em dificuldades, vem comigo. Ele não irá resolver os nossos problemas, que são nossos, mas ele irá nos dar o alívio, a força para que nós possamos passar pelas dificuldades que nos abatem. E nesta vida de hoje, tão corrida, tão moderna, tão cheia de deslumbres, é muito fácil, se nós estivermos desatentos, a nós cairmos nas malhas da depressão, do desânimo, da melancolia. Eu perdi um parente que eu amava tanto, era meu pai, era minha mãe, eu não estou conseguindo sair dessa situação. É a perca de um filho, é um trabalho,
não é? Então são inúmeras as dificuldades que nós vamos encontrar no nosso dia a dia e que nós precisamos estar atentos para não nos entristecermos. Antigamente falava-se que as pessoas em depressão, hoje no mundo moderno, eram pessoas que viviam melancólicas, né? Tinha até música na época que falava sobre a melancolia, não é? Que muitas pessoas daquela época padeciam, desencarnavam por causa da melancolia, ficaram tristes e não conseguiam sair desse estado de coisas. E nós precisamos ficar muito atentos, porque hoje aqui nós vamos tentar decifrar de uma maneira mais fácil este método que Jesus passou para nós, para que a gente possa não cair nesse estado de coisas, né? Às vezes a gente cria todo mundo, a gente abre hoje as redes sociais, vê todo mundo feliz, dando risada. Aquele povo lá que são aquele povo que trabalha lá nas redes sociais e que vê eles jogando dinheiro para cima, dinheiro para todo lado. E de repente isso pode causar em nós uma frustração. Puxa, eu estou numa dificuldade tão grande, esse povo aí jogando dinheiro para cima, desfrutando do bom e do melhor, abre a janela e joga um maço de dinheiro. E se nós não tivermos uma fé em Deus, nosso Pai, em achar que a cada um é dado segundo as suas obras, mas também que deveríamos prestar conta de todas as situações que nos chegam, nós vamos nos desanimar, falar, puxa, não é possível. O jovem, o adolescente fala, pô, eu vou trabalhar para ganhar um salário mínimo, tem cara jogando dinheiro para cima. Então são situações que, se a gente não souber ter os olhos de ver, ouvidos de ouvir, nós vamos nos frustrar. Nós vamos perder a vontade de fazer as coisas. E isso acontece em várias escalas, não é? Nós ficamos pensando, Jesus, não é? Quando fazia as curas, então nós vamos pegar lá aquele paralítico que vivia na beira do poço esperando que algo acontecesse para que ele voltasse a andar. Ele estava lá há anos, quase 20, 30 anos na beira do poço e vivia ali de esmolar, de alguém dar alguma coisa para ele. E de repente, Jesus aparece na sua frente, assim como apareceu para muitos, para o leproso, para a mulher que sangrava, para os cegos, para os leprosos. Então Jesus, ele era um arsenal de bênçãos e de cura no caminho das pessoas. Algumas, a maioria das pessoas, quando ficavam sabendo que Jesus estava lá, tentava caminhar para ele, mas Jesus, ele procurava as pessoas com as quais elas tinham algum problema. Ele ia em direção às pessoas. Ele caminhava na direção dessas pessoas. E nós precisamos aprender isso. A caminhar na busca da dificuldade, na direção dela, porque isso tem um propósito positivo para nós quando nós começamos a nos comportar desse jeito. E aí a gente fica imaginando aquele paralítico que vivia de esmolar, não andava, e Jesus restabelece o caminhar, o andar daquela pessoa e fala, agora pegue a sua maca e vá. Então nós podemos observar que aquela pessoa que passou uma vida inteira a esmolar, a partir do momento que ela encontra com Jesus e é beneficiada pela cura, ela vai ter que mudar de vida, não vai? Porque agora não vai mais dar para ficar lá esmolando, não é verdade? E muitas vezes essa mudança de atitude de vida, que a vida nos impulsiona, pode levar a pessoa a uma tristeza. Em vez de levá-la à felicidade, ela vai ficar, puxa, eu passei uma vida tranquilo, pedindo, das coisas e agora eu tenho que
andar. Eu estou enxergando. Eu tenho que trabalhar. Então, essas são situações que vão nos assaltar no mundo de hoje, no cotidiano de hoje. Porque nós pedimos as coisas, pedimos a cura, pedimos a melhora, mas é necessário de nossa parte nos adaptarmos a essa nova realidade, não é? O cara levantou, agora não vai mais dar lá para ficar pedindo, ele vai ter que trabalhar, ele vai ter que se ocupar, Então, são mudanças que vão acontecendo na nossa vida, necessárias ao nosso caminhar no bem, à nossa busca da nossa elevação moral e espiritual. E isso que muitas vezes, quando uma tristeza nos abate, quando a gente fica ali a mercê, eu estou tão desanimado, eu já estou não sei quanto tempo desempregado, eu já não tenho mais vontade de sair de casa, e essas coisas vão tomando conta do nosso pensamento, nós necessitamos reagir. Necessitamos reagir a fim de mudar essa realidade, para que a gente não caia na depressão. Nós precisamos buscar ânimo, e Jesus nos mostra como. Às vezes a pessoa se decepciona, eu amava tanto fulano e fulano me fez isso. Fulano acabou com a minha vida. E a cada dia a gente vai se apiedando mais de nós e nos colocando mais para baixo, mais para baixo. E nós precisamos reagir, mudar o disco, pensar positivo. Eu preciso caminhar. Eu preciso que Jesus me traga a cura. E aí nós vamos verificar como sair dessa situação, dessas situações nossas. Muitas vezes o caminho é muito mais fácil do que nós pensamos. Para mim sair dessa situação, só eu retornando ao emprego, eu amava, às vezes estava lá no emprego, mas não valorizava. Não fazia por onde permanecer. Quando pega, Deus não me ajuda, minha vida é isso, minha vida é aquilo. É aprender com a situação, saber que a partir de agora eu preciso fazer diferente, eu preciso mudar, eu preciso alterar a minha forma de ver. Eu amava aquela pessoa, ela foi embora, me deixou, eu não consigo mais viver. E às vezes a outra pessoa está pedindo ali, puxa vida, me dá uma oportunidade e tal, e a gente se nega. Ou quando vamos ter uma oportunidade de estar vivenciando uma nova relação, encontrando uma nova pessoa, a gente continua com os mesmos hábitos que nos afastaram da pessoa anterior. Achando com aquela, tem que me aceitar do jeito que eu sou. Eu sou assim e vou. E muitas vezes o eu sou assim, nós vamos passar uma vida inteira sofrendo. Eu sou muito franco na hora de falar. Quando eu vejo uma coisa errada, eu já falo, e passo a vida inteira apontando o erro das pessoas. E aí muitas vezes a companheira ou companheiro, um minuto que aponta um erro seu, você não aguenta. Mas é um absurdo, tá? Então nós somos muitas vezes práticos no julgamento do próximo. Mas quando esse próximo ousa falar, fulano, olha, não está de acordo com o que você tanto nos exige, e aí a pessoa toma aquilo como uma ofensa muitas vezes. É comum, é corriqueiro muitas vezes a pessoa chegar no centro, chegar na casa espírita e sair a reclamar dos seus entes mais próximos.
E nós precisamos nos atentar que eles são as ferramentas que podem nos fazer caminhar para frente. É necessário que a gente tome consciência de que nós, na nossa grande maioria, já vivemos com essas pessoas em uma outra existência e que, se estamos no mesmo ambiente, é para que se haja uma reconciliação. E de nossa parte, como somos nós que estamos ouvindo a proposta de Jesus, então nós precisamos apacentar o nosso espírito e tolerar, para que possamos chegar todos juntos ao outro lado da margem. Por que nos adianta chegar a fazer a travessia sozinho? Puxa, você foi com uma família toda, no intuito de chegar todos juntos lá do outro lado, e vem você, nadou mais rápido que todo mundo, vai ter que voltar para pegar o pessoal lá, porque eles estão morrendo todos afogados lá. Porque você que conhecia o caminho, você não teve a paciência, a tolerância. Então nós precisamos nos atentar a isso. E dentro disso eu vou contar uma história para que nós possamos aclarar este método de Jesus para nós. Uma senhora chegou à casa espírita, chegou aqui, e eu preciso passar no atendimento fraterno, porque eu tenho uma pessoa que é muito minha amiga, nem tenho vínculo nenhum com o espiritismo, nem sei o que é, mas em virtude do meu estado, eu encontrei com uma amiga e ela falou: olha, do jeito que você está, vai lá no centro espírita, que acho que eles vão poder te ajudar. A pessoa estava muito triste, passando por uma situação muito difícil na sua vida familiar. E ela chegou ao centro espírita e procurou: olha, precisava conversar com alguém. Aí a pessoa que está lá no café falou: olha, eu estou com os problemas, estou tão desanimado. Olha, vai lá, conversa com a dona Lucy, conversa com o Joel, conversa com a Eliane, pega um médium lá, sobe lá, põe seu nome aqui, sobe lá para conversar com eles. E assim essa pessoa fez. Subiu e foi conversar com o médium que estava ali. E aí, chegando, ela foi falando dos motivos da sua preocupação, do seu destempero, do seu desespero. olha, a senhora não sabe o que eu estou passando. Pois não, minha irmã. Eu tinha um companheiro que há um ano atrás ele teve um infarto e me deixou. Ele era meu companheiro de todas as horas, às vezes eu ralhava com ele, aquelas coisas de casal, muito tempo junto, mas era o meu companheiro. E quando ele se foi de maneira repentina, eu não tive tempo nem de me despedir. Ele partiu, teve um infarto fulminante. E isso foi muito difícil para mim. Muito difícil, muito difícil. E quando ele estava me reequilibrando, meu filho, eu tinha um filho, 27 anos, ele saiu e teve um acidente de carro e não voltou para casa. E o orientador que estava ali sentado observando aquela situação, mediante aquele conto da mãe, e a partir daí, os pensamentos me vêm para eu me matar, porque eu não estou aguentando levar essa vida sozinha, porque a situação para mim está muito difícil. Eu tenho até que uma vida estabilizada, eu sou aposentada, o meu marido deixou uma pensão razoável para mim, mas o meu problema maior são os pensamentos, eu não tenho mais paz. Acabei de vir de um psiquiatra
Ele me deu tantos remédios que eu nem sei o que eu vou fazer com tantos remédios. Tem dias que eu passo o dia inteiro dormindo. E foi detalhando o rosário desses nossos irmãos que passam por esse processo depressivo. Eu estou em casa, eu tenho síndrome do pânico, já não consigo mais pegar uma condução, e foi detalhando as dificuldades que estavam a lhe assaltar a mente. E o orientador espiritual ouvindo. E a um determinado momento daquela narrativa daquela irmã em desespero, o orientador, que a gente poderia dizer que era o Luci, o Joel, qualquer trabalhador daqui, resolveu fazer como Chico Xavier fazia quando estava num momento difícil, que não sabia o que falar para as pessoas. E aí, a Luci, meu Deus, meu guia espiritual, você está aí, o que eu falo para essa senhora, para essa viúva, para essa mãe que perdeu o filho, o que eu falo? E nós precisamos pegar o hábito de conversar com o nosso espírito protetor, o nosso anjo da guarda, quando nós estivermos sem saída, numa situação difícil, fazer como o Chico nos ensinou. Consultar, e agora, o que é que eu faço? E daqui a pouco a resposta vem. Você vai orientar essa mãe. Você vai dizer para ela o seguinte, você vai sugerir que ela faça assim, assim, assim e assado. E aí o orientador falou para aquela mãe, olha, eu posso te dar uma sugestão? E a pessoa disse, estou aqui para isso, estou desesperado, o que você tem a me dizer? Olha, se eu fosse a senhora diz que não está com dificuldades financeiras, está certo? Está certo. Então, seria de bom tom se a senhora um dia fosse ao supermercado, fizesse uma boa cesta de alimentos, encontrasse uma família carente e fosse entregar essa cesta em nome do seu marido. E a mulher, mediante essa informação, ali sentada, o primeiro pensamento que veio à cabeça, eu vim aqui, estou falando todas as dificuldades que eu estou falando que eu tenho, que eu já tentei me suicidar. E o orientador aí, a pessoa aqui nesse centro espírita, que eu nem sei o que é centro espírita direito, vem aqui e me fala que eu tenho que ir no mercado montar uma cesta e entregar para uma família carente. Esse povo deve estar de brincadeira. Mas o orientador prosseguiu, olha, feito isso, entregue a cesta em nome do seu marido. A senhora, se puder, se quiser, irá retornar ao mercado, achar uma outra família carente, e agora a senhora vai fazer uma nova cesta. E essa cesta, a senhora vai oferecer à família carente em nome do seu filho que desencarnou. E aí a pessoa ali, tá bom. É só isso? Não, tem mais uma coisa. E a Luci prosseguiu, olha, se quiser, se possível, faça uma terceira cesta, encontre uma família
e ofereça essa cesta básica em seu nome. Esta é você que vai fazer para entregar para uma pessoa. E a pessoa saiu do centro completamente desanimada. Pelo amor de Deus, é tanto conselho para receber. Eu cheia de problema, meu marido morreu faz 1 ano, filho desencarnou faz 6 meses, minha vida, eu não sei mais nem o que é a minha vida. E eu venho aqui e a pessoa me orienta para entregar 3 cestas básicas. E ela foi para casa disposta a não fazer. Mas passado a 3ª noite, ela cai em sono e aparece para ela em sonho o marido com a mão no rosto, o filho olhando para ela de braço cruzado e uma 3ª pessoa que ela não sabia quem era. E ela acorda com a sensação de ter visto as 3 pessoas, o filho, o marido, e eles no ar de estar esperando o quê? E aí, a disposição dela quando acordou, ela falou: eu vou ao mercado, boa noite, eu vou ao mercado. E ela foi ao mercado e de repente se animou. Começou a pegar alguns, vou montar uma cesta. E começou a montar uma cesta. Essa aqui eu vou montar em nome do Antônio. E saiu ali, montou a cesta, e pegou os produtos, e pegou algumas coisas e tal, e fez a compra, passou no caixa, falou: agora tem que encontrar uma família. E pergunta daqui, pergunta de lá. Olha, aquela comunidade tem uma mãe desesperada lá, tem uma família em dificuldade. E ela saiu para entregar aquela cesta. Bateu palmas e sai uma senhora e mais 3 ou 4 crianças junto dela. E chegando, a moça: pois não, senhora, o que deseja? Eu queria falar com a senhora um pouquinho, tem condições? E a senhora saiu já pensando: ai meu Deus, mais um cobrador, Senhor, misericórdia. E aí, quando a dona da casa se aproxima com as crianças, ela fala: senhora, me disseram que a senhora está em dificuldades e eu gostaria de ofertar uma cesta. A senhora aceita? Quando ela falou ofertar uma cesta, a mulher desmaiou. Caiu no meio das crianças, caiu para trás. E aí ela abre o portão, e aí quando a pessoa recuperou a consciência, a pessoa virou para ela e disse: a senhora é o anjo que eu rezei para Deus nessa noite. Não tem nada nos meus armários. Eles estão vazios. Eu não tenho mais o que oferecer para essas crianças. E a senhora chega no meu portão e diz que trouxe uma cesta para mim. Foi Deus que mandou a senhora aqui. A senhora deve ser o anjo que apareceu no meu sonho. E aí, ela entrou na casa e as duas começaram a conversar. E ela tinha levado açúcar, café, e a moça passou o café para ela. E elas conversaram, bateram papo, e ela ficou sabendo do nome das crianças.
e se animou em pegar o número da roupinha das crianças e prometeu voltar. E ficaram amigas. E pela primeira vez depois de um ano, ela percebeu que os problemas dela não eram os maiores problemas do mundo. E voltou para casa naquele dia, feliz, radiante e animada. E no dia seguinte, ela correu para o supermercado de novo e falou: essa cesta é para o meu filho que retornou no plano espiritual. Essa eu vou fazer para ele. E fez uma cesta tão cheia de amor e procurou uma outra família. E foi a mesma felicidade, aquela comoção, as pessoas não acreditando naquela atitude de amor daquela mulher. E foi mais uma casa onde ela ficou amiga, conquistou amores, conheceu novas pessoas, virou personagem da família. E ela falou: essa cesta é homenagem ao meu filho. E no dia seguinte ela retornou ao supermercado, mais animada, que ela falou: agora é a minha cesta, é a minha. E aí ela, aquela felicidade, aquele amor, eu vou pôr até carne, eu vou pôr frango, vai ser a minha cesta, eu vou achar uma família. E ela colocou o tudo que podia e procurou uma terceira família e levou. E foi uma festa, uma comoção. As pessoas não tinham o que dizer. Depois de 2 anos, ela retorna ao centro. Porque há 2 anos, todos os dias, todos os meses, ela entregava aquelas cestas para a família. Regularmente, todos os meses. E um dia ela aparece ali. A dona Lucia, o seu Joel está. Olha, dona Lucia, tudo bem, minha irmã? Como é que estão as coisas? Olha, dona Lucia, eu resolvi fazer o que a senhora mandou. E é uma bênção. Aquela sua solicitação foi uma bênção. Eu não consigo mais parar de fazer a caridade. As famílias se tornaram minhas amigas. Eu esqueci as dificuldades, a tristeza que eu senti com a morte do meu marido, do meu filho. Eu encontrei meu filho nos filhos dessas pessoas, a felicidade, a alegria. Eu só tenho ânimo para viver. O psiquiatra cortou todos os meus remédios. E eu estou feliz por reconhecer que o meu problema era nada, em virtude das necessidades que graçam aí fora. Então eu vim agradecer a senhora. E agradeceu e partiu. Mais um dia, a dona Lucia está aqui e alguém bate ao portão. Não sabe. Dona Lucia, aqui, o seu Joel é aqui, é. Eu gostaria de falar com ela. E aí a moça adentra, ela está atendendo alguém, mas já ela atende a senhora. E essa moça, quando adentra, fala: Dona Lucia, eu estou vindo aqui para agradecê-la
Mas agradecendo o que? A senhora já teve aqui alguma vez? Não, eu nunca tive aqui. Eu estou vindo aqui a primeira vez, mas eu estou vindo para agradecer. Esse que está comigo é o meu marido. É o meu marido, Dona Lucia. Muito prazer. É um homem bom. Eu vivi uma vida difícil. 4 crianças. Um dos filhos meus excepcionais. E eu estava no momento mais difícil da minha vida. Mas uma senhora, um dia bateu a porta da minha casa. Bateu a porta da minha casa, Dona Lucia. E ela me disse: olha, filha, eu estou vindo trazer uma cesta aqui, porque a Dona Lucia me deu o seu endereço para entregar. Eu entrego todos os meses uma cesta em nome do meu marido, outra cesta em nome do meu filho que desencarnou também, e a outra cesta eu entrego em meu nome. Mas esta 4ª cesta que eu quero passar a entregar para você, essa é a Dona Lucia quem manda. E a Lucia ficou: mas eu nunca mandei entregar cesta nenhuma. Não, Dona Lucia, ela falou que a senhora, e eu vim aqui hoje com o meu marido para falar para a senhora. Hoje eu conheci, ele é um homem bom, trabalhador, cuida das minhas 4 crianças como se fossem os filhos dele. E eu vim aqui dizer à senhora que a senhora não precisa mais mandar a cesta para nós, porque nós não precisamos mais. Eu consegui trabalho, meu marido trabalha, eu só vim agradecer. Inclusive, esta senhora me disse que quando ela resolveu fazer as cestas, ela falou que apareceu para ela o marido que estava no plano espiritual, o filho e uma pessoa que ela não sabia quem era. Mas, ao passar do tempo, ela disse que esta pessoa que apareceu lá no meu sonho, esta pessoa voltou para dizer que era o seu pai que estava nos céus, que inspirou você, que inspirou você a fazer as solicitações das cestas para mim. Pode falar. Quem é a primeira vez? Bastante gente é a primeira vez aí, ó. Não, então, só tem 2. Acho que não é para ir agora não, já é para subir. Não é para vir agora, peraí. Então, o que nós podemos tirar desta ação é que muitas vezes nós sabemos que algumas coisas, se chegam aos nossos ouvidos, é um sobrinho, tia. Eu precisava procurar um emprego amanhã, mas eu não tenho nem roupa para ir direito, eu não tenho um vestido. Essas coisas se chegam para nós. Eu não tenho uma saia para ir, ou eu não tenho um sapato. As pessoas que vão subir para o atendimento não vão perder a palestra, que depois eu vou postar na sexta-feira, pega nesse endereço aí eletrônico, tá bom? Então, as pessoas, eu estava falando vamos ver se a gente lembra aqui. Então, nós precisamos entender que quando alguém vem nos pedir algo, vem pedir para nós: olha, eu gostaria, estou precisando de tal coisa. A senhora
ela fez aquilo que Jesus nos recomendava. Jesus falava, quando alguém vier te pedir a sua capa, né, dê sua túnica, se puder, seu sapato. Se alguém pedir para caminhar contigo 1000 passos, dê 2000. Se propõe a fazer mais do que a pessoa está pedindo. Puxa, minha sobrinha me pediu um sapato, aí vou ver se arrumo uma blusa, vou pegar um guarda-chuva para ela também, vou lá no bazar do centro, ver se tem uma roupinha bonita para ele trabalhar. Isso é dar um algo mais de nós. Porque muitas vezes, se nós só entregamos aquilo que a pessoa necessita, dependendo da maneira que nós entregamos, às vezes a pessoa se sente até desconfortável, muitas vezes humilhada. Mas quando no nosso gesto a gente faz um algo mais, a gente demonstra respeito, carinho, que está observando mais do que a pessoa acha que precisa. Então a receita de Jesus para nós é que quando a gente vê alguém numa situação difícil, que a gente possa fazer um pouco mais. Porque aquela senhora, ela poderia ter parado nas 3 cestas, mas ela, em forma de agradecimento, falou, não, eu vou entregar uma em nome daquela pessoa lá, que me deu orientação que a princípio eu achava que não valia nada. Eu estou em depressão, meu marido morreu, meu filho morreu num acidente. Eu chego no centro e a pessoa fala para mim que eu tenho que entregar 3 cestas. E Jesus é isso. Chico Xavier, quando a menina chegou com tuberculose lá no centro do Chico, para pegar uma receita para o doutor Bezerra de Menezes, que o Chico prescrevia as receitas do doutor Bezerra de Menezes, o doutor Bezerra de Menezes colocou lá, tomar essa medicação 30 dias seguidos. E ao passar de 30 dias, o Chico está caminhando, ele encontra com a menina na rua. Minha filha, melhorou da tuberculose? Melhorou. A menina falou, Chico, eu melhorei. Você fez o que o doutor Bezerra de Menezes falou, tomou o remédio, tomou a receita. Ela falou, Chico, eu fiz. Eu não tinha dinheiro para comprar o remédio que o doutor Bezerra de Menezes prescreveu na receita. O que eu fiz? Eu cortei a receita que você me deu em 30 pedacinhos. E durante os 30 dias, cada dia eu pegava um pedacinho, fazia uma prece em nome de Dr. Bezerra de Menezes e tomava a receita dele. Eu tomei a receita toda em 30 dias. Já fui no médico, ele disse que eu estou curado da tuberculose. Então nós precisamos aprender a fazer a leitura de que o que nós estamos lidando é algo muito maior. É aquilo que Jesus ia ao caminho do leproso e abraçava o leproso, e o leproso se curava. Francisco de Assis, ele tinha pavor das pessoas com lepra. E ele se transformou, saiu da depressão que tinha, porque tinha tudo. E era infeliz, era um rico, de família rica, tinha tudo em abastança. E ele começou a se curar o dia que ele teve coragem e o leproso apareceu na frente dele. E ele abraçou o leproso. Tornou-se o grande Francisco de Assis, um dos maiores seguidores de Jesus na terra. Assim foi Madre Teresa, Irmã Dulce, Ana Maria, onde abrigava os necessitados dentro de um galinheiro. Não tiveram medo de servir, não ficaram procurando impedimentos. Eu não posso, a gente precisa poder. Às vezes a pessoa está lá no hospital e a gente fala, eu não tenho tempo de ver a pessoa. Finge que não é com a gente, que não chegou aos nossos ouvidos, a gente tem tempo para tanta coisa. E a gente não tem tempo para aquilo
que pode nos tirar de uma depressão, de um momento difícil que a nossa vida vai atravessar. Eu falo isso por mim. Já tive 6 internações em hospitais. A última eu tinha ano passado, na entrada, eu chegou e falei, acho que dessa vez eu vou. Mas sempre quem me tirou de lá foram as orações das pessoas que a gente nem acha que faz muito. Mas foram essas orações que me colocaram de pé. Daqueles irmãos que qualquer dia que você quiser ajudar o irmão de rua, todos os dias o Frei Quirós tem um grupo que vai atender os irmãos de rua. É aquele muito obrigado, sincero que a gente recebe lá na rua, que vai ser o remédio que vai nos curar, vai ser aquilo que vai nos tirar das situações mais difíceis que todos nós vamos atravessar. Porque como a gente já falava, Jesus já anunciava. Quando se sentir descansado, sobrecarregado, aflito, eu vos aliviarei. Mas a gente precisa caminhar, precisa ir. Às vezes as pessoas nos ligam. Hoje eu não consigo sair de casa, estou com medo, estou com síndrome do pânico, estou assim, eu estou assado. E a gente precisa encaminhar as pessoas, ir ao encontro delas. Estou indo aí conversar com você. Quer ir no centro? Quer ir na igreja? Quer ir lá no pastor? É lá onde eu confio, onde eu encontro Jesus. Vem comigo. Caminha, meu irmão. Sai dessa. Nós precisamos buscar isso, dar um caminho para as pessoas. Para que a gente não possa daqui a uns dias dizer, fulano se matou. Sabe aquele lá do trabalho lá que a gente passava, todas as vezes que passava por ele, a gente passa pelas pessoas que estão no nosso departamento, manda bom dia, oi, bom dia, tudo bem, bom dia, bom dia. Mas a gente nem espera a resposta. Às vezes a pessoa está ali, ai, não está bem, mas agora não tenho tempo, estou indo, agora não tenho tempo para você. A gente faz o conveniente, pergunta por educação, mas não quer saber da vida das pessoas. Que mundo nós estamos vivendo, não é? Nós precisamos a cada dia mais pôr gestos de amor na nossa vida, gestos de amor, de carinho. Eu estava narrando esses dias no centro lá. O Chico Xavier deixou tantos exemplos maravilhosos para nós, para que a gente possa perceber o que nós estamos fazendo com a nossa hora, com as horas que a gente está na Terra. Ele, quando foi autografar um livro em 1971, ele lançou um livro, ele veio para São Paulo. Logo depois que ele fez o programa Pinga Fogo, todo mundo queria ver o Chico veio divulgar um livro, ele fez uma prece no ginásio. E a palestra dele começou às 8 da manhã. E eram 10 horas da manhã e ele encerrou a palestra. E acabou a palestra e o pessoal organizou uma festa, um dia de jogos que o Chico Xavier ia passar ali. E aquilo bombou de um jeito que as pessoas que estavam envolvidas não acreditaram de tanta gente que queria ver o Chico. E o Chico, que chegou ali para fazer a conferência às 7 horas da manhã, começou a palestra às 8, às 10 ele acabou, e começou a autografar os livros. E como ele era uma pessoa que ele não desfazia de ninguém, então todas as pessoas que se aproximaram dele, ele conversava 1 minuto, 2 minutos, autografava, ouvia, era uma mãe chorando, era o Emílio autografando e atendendo. Quem conhece o Chico, a vida dele foi isso. E ele foi atendendo, e os médicos que trabalhavam com ele, está na hora do almoço, como Sérgio, como foi você? E aquela coisa.
E quando foi lá pelas 3 horas da tarde, eles começaram a se dar conta de que o Chico, desde que chegou, não parou para tomar um copo d'água e continuou assinando os livros e conversando com as pessoas, e assinando o livro e conversando com as pessoas, abraçando as pessoas beijando a mão dele, ele beijando a mão das pessoas. E sabe até que horas foi isso? 1h da manhã. Parece até que não é possível. 1h da manhã que Chico atendeu a última pessoa. E os trabalhadores, os poucos que sobraram, porque uma boa parte, a feira acabou, desfez a feira, uma boa parte já estava nas suas casas, e era 1h da manhã, e ele não estava perdendo a oportunidade de estar ali com as pessoas, que sabe Deus quando é que teve a oportunidade de vê-lo de novo, e ele atendeu a todos. E aí no final, aquelas médias que sobravam ali, uns 20, Chico, mas você está até agora sem comer, você não tomou nem água, você... E sabe qual foi a resposta que ele deu para as pessoas que estavam ali? Pô, você não almoçou, você não... O Chico virou para as pessoas e disse: meus irmãos queridos, o amor alimenta. Olha que frase linda! O amor alimenta. Quem está imbuído numa tarefa do bem, está servindo, está ajudando, eu sou ele, vou ali na igreja tal, depois eu vou para fulano. Quem está envolvido numa atividade do bem ao próximo, não está preocupado, você está preocupado com comida, você está preocupado em entregar o seu melhor para que aquilo aconteça. Para que aquilo aconteça. Você vai fazer lá uma noite de Natal lá na sua família, e você quer que todo mundo fique mesmo. Você não está preocupado que o outro ainda não veio, que não tem ninguém para te ajudar, tem que fazer as coisas acontecer. E quando a atividade é de amor, você não fica preocupado se você ainda não comeu, se você não trocou de roupa, se você não ajeitou a roupa do Réveillon, você vai lá e faz, porque é um ato de amor. Eu era pequeno, mas poucas vezes, em reunião da nossa família, que era muito grande no Natal, eu vi minha avó vestida com uma roupa de sair, porque ela ficava tão entretida, e faz isso, e faz aquilo, e pega o perninho, e faz não sei o que, e faz não sei o que lá, que ela não tinha tempo para ela mesma. E essa é a verdadeira felicidade. É o que o Chico disse. O amor alimenta. Quando você está preocupado em fazer o bem para os seus, não interessa muito. Está me falando, mas você está desse jeito, você não está preocupado, você está interessado em fazer. E é isso que nós precisamos colocar cada vez mais nas nossas vidas. É fazer, é realizar. Porque é isso que a gente vive procurando. Eu vou no pagode, eu vou na festa, eu vou ali. A gente vive atrás dessa felicidade que a gente não sabe o que é direito. E na verdade, a gente está à procura de Deus. De Deus, para acalmar nosso coração, para tirar a gente da angústia, para fazer com que a gente tenha uma vida mais plena. Porque Jesus já falava, a verdadeira felicidade não é desse mundo. E a gente sai aqui querendo ser feliz na terra, e a gente só vai encontrar essa felicidade servindo ao próximo. Quando a gente ajuda alguém, qualquer um daqui já sentiu, é uma satisfação diferente. Oh, minha irmã, muito obrigado. Você não sabe o bem que você fez para mim naquele dia, por ter me ouvido.
Você me deu um abraço tão aconchegante que parece que tirou tudo que eu estava carregando. E a gente, quando recebe essa informação, fica com o coração cheio. Bom dia, obrigado. A senhora me deu algo que eu não esperava. Pediu uma blusa, a senhora veio com um sapato, me deu uma meia. Isso é ser feliz. Proporcionar isso para as pessoas, isso é ser feliz. Isso é estar de bem com você mesmo. São sentimentos que a gente precisa fazer crescer na gente. Sentimentos. Jesus é nosso amigo de todas as horas, ele precisa crescer em nós. Tá bom? Essa palestra eu vou deixar. Depois de amanhã eu vou colocar lá no nosso tem um canalzinho lá no YouTube. Aqui tem um papelzinho, apontar o QR Code, vai cair lá na nossa página, Espiritismo Descomplicado, meio da palmeira. Tá bom? Quem quiser, pega aqui. Obrigado. Então nós precisamos a cada dia nos animar mais. Porque essas são as coisas que não vão deixar a gente cair em depressão. Se tem alguém deprimido, convida ele, fulano, dá um passo, caminha, faz o simples. Ela fez o simples, ela achava que a cesta uma cesta. A menina criativa comeu a receita, não tinha dinheiro, comeu. É a fé. Jesus não falava para todo mundo que ele curava, ele falava, a tua fé te curou. Foi. Entra no médico com alguma doença e fala, doutor, isso aqui não tem mais jeito não. Não estou botando fé no seu taco para ver se você vai sair de lá. Para ver se o remédio que ele vai te receitar vai fazer efeito. Então nós precisamos ter fé. Vai entrar no hospital, já começa rezando antes, Senhor, amanhã eu vou no hospital. Fazer com que quem seja que esteja na minha frente, que possa entender o meu problema, que possa me ajudar, seja o médico, seja o enfermeiro, seja quem for. Nós vamos cair numa outra vibração. Vai estar lá daqui a pouco pensando, nossa, a pessoa chegou aqui e me deu um bom dia, ninguém me dá bom dia aqui. Você chegou dando bom dia, a pessoa fala, isso aqui a ficha eu vou pôr na frente. Chega reclamando para você ver onde vai parar a sua ficha. Então a gente precisa se ajudar. Esse aqui que é prioridade, ele vai ter prioridade, vou desaparecer com a ficha dele, vai ficar ali o dia inteiro assim. A gente, muitas vezes, a gente colhe o que a gente plantou. Então nós precisamos nos ajudar. Quem faz o bem vai colher o bem. Pode demorar um pouco, mas você vai colher o bem. A gente vem aqui, a gente conversa com as pessoas, te mostra os mecanismos, né? De que um dia você vai receber. Um dia aquele bem que você fez não vai se perder. Você vai ter o retorno daquilo. No dia que você tiver dificuldade, eu falei aqui da menina que o celular caiu no bueiro, né? Eu contei aqui. A mãe da menina lá, todas a gente participava de um centro Emílio Matarazzo e todos os sábados o pessoal de rua, o pessoal que morava no abrigo lá de Emílio Matarazzo ia tomar um café da manhã conosco. A gente fazia um café da manhã para eles. E um dia, meia-noite, a 5 quilômetros onde a gente serviu o café da manhã, a mãe vai buscar a filha no trabalho, a menina passou mal, era 11h30 da noite, lá na Avenida São Miguel. A menina, na hora que foi entrar no carro dela, o celular caiu onde? No bueiro. Ninguém conseguia pegar, nem a mãe, celular não, nem a mãe, nem a menina, nem os colegas de trabalho. Ninguém conseguia entrar naquele bueiro, nem imaginava entrar para pegar o celular caindo lá. 11h30 da noite, vem vindo um morador de rua, atravessou a rua, olhou. Dona Kátia, o que a senhora está fazendo aqui? A senhora não é a senhora lá do centro, que serve o café da manhã para nós? Sou eu, filho, está fazendo o que aqui? A minha filha passou mal no hospital, o celular caiu dela, caiu dentro do bueiro, o celular não. Ô, dona Kátia, deixa comigo que eu vou lá.
Meia-noite, todo mundo pegou o celular da mim. A gente recebe ou não recebe o bem que a gente faz? São coisas corriqueiras na nossa vida. Ah, meu carro furou o pneu, tentei trocar, não sei trocar. Daqui a pouco aparece 2 ou 3 e vai te ajudar. Porque os espíritos também trabalham. As pessoas que nós ajudamos desinteressadamente, elas têm mãe no plano espiritual, têm pai, têm avós. É o povo que já desencarnou, que está lá do outro lado. E quando você oferece um prato de comida, um bom dia para o filho dele que está na rua, que está passando todas as privações ali, e aparece o coração e olha para aquela pessoa como se fosse o filho da gente. Ou ajudou meu filho, eu estou em dívida com essa pessoa, e ela precisar, eu vou ajudar. É assim que nós angariamos os amigos espirituais, que vão tirar a gente de um hospital, que vão fazer, você aí é filho daquela pessoa que ajudou meu filho lá na rua, e o filho dele está em perigo, vai tirar nosso filho do perigo, que vai proteger. Pai, eu estava lá, de repente saiu uma briga, uma confusão, o negócio veio para o meu lado, não sei como alguém pegou no meu braço e me tirou daquela confusão. É assim que nós recebemos o bem que a gente faz. Vai rever, daqui a 3 dias está lá. Então é assim. Então a gente precisa ter ânimo de servir, né? Ter ânimo de servir. A gente arruma ânimo para tanta coisa, agora é Copa, vamos fazer isso, fazer aquilo. Nós precisamos ter ânimo de servir, que é o que vai nos dar um passaporte para a gente ir para um lugar mais feliz quando desencarnar. Alguém aqui já pensou, quando morrer, o que vai acontecer com o que você pensa, com isso aqui que está na sua cabeça? Vai fazer assim, vai sumir, né? Aquilo não vai desaparecer, não. Teu pensamento vai continuar, não se desligar do corpo. Nós temos que começar a pensar no pós, o que vai acontecer. Porque os materialistas acham que morreu, acabou. Eu falo para as pessoas, Jesus me bateu lá em volta. Não só ele, né? O Espiritismo vai mostrar que as almas vivem. Quem deixou o corpo já cansou de dar provas que a morte, o extermínio do nosso pensamento, do nosso espírito não existe, né? Então, o que vai acontecer comigo? Morrer o corpo? Vai virar fumacinha? Não. Vai continuar. A nossa individualidade vai continuar. E Jesus já falava que nós precisamos trabalhar no bem, porque senão nós vamos para as zonas de choro e ranger de dentes. E quem tem dúvida, quer saber mais ou menos como é, Chico Xavier deixou lá o livro Nosso Lar, pode entrar nas redes sociais, digitar lá Nosso Lar, que vai assistir a jornada de um espírito que não foi bom na Terra, onde ele foi parar, né? Nas zonas umbralinas, nos lugares de choro e ranger de dentes. Então nós precisamos nos manter na sintonia do bem, do amor, para que a gente possa ir para um lugar mais equilibrado, para que a gente possa continuar tendo ânimo de ajudar as pessoas do lado de cá e do lado de lá, para que a gente possa de vez em quando vir aqui dar uma olhada para ver como é que estão nossos amores, para que a gente possa ajudá-los a terminar a jornada deles bem. Então, assim, nós estamos aqui, mas existem os nossos parentes que estão no plano espiritual que continuam torcendo por nós, não morreram não. Não desencarnaram, continuam torcendo por nós, vibrando, orando. Deixei meu neto lá na terra, deixei meu filho, deixei minha nora, minha sogra, Continua, é a família. Muito obrigado. É a família nossa, então nós precisamos dar continuidade. Tá certo? Ó,
Eu vou contar uma história interessante. Essa história faz muitos anos que... acho que faz uns 20 anos que ela rolou. É real. Por isso que eu falo, nós precisamos acreditar que ninguém morre. Nós fazemos parte do Centro Evelino Matarazzo, que nos sábados tinha evangelização das crianças. Eram mais de 120 crianças que iam ao centro, tomavam café de manhã, participavam das escolinhas de evangelização. Meio-dia a gente serviu o almoço, e até umas 2 horas da tarde elas jogavam um time de pombo, pimbolinho, que eram as atividades, pulava corte, que as atividades. Então, era um centro, muita criança. Aí o que aconteceu? Um dia eu saindo de casa aqui, eu e a Palmira, e a moça, não, Fábio, você vai passar, porque eu passava no mercado, tinha uma pessoa que já doava o pão, eu levava o pão, o pessoal já 6 horas da manhã chegava lá para fazer o café e tudo, aprontar o café das crianças, e eu passava no mercado para pegar o pão. E aí alguém falou assim, olha, passa no mercado e pega batata, porque não tem batata. Eu cheguei no mercado, interessante como é que a vida... Eu cheguei no supermercado, o mercado abria, se não me engano, era 7 horas. Eu cheguei lá com a Palmira, o mercado estava fechado ainda, mas na porta do mercado tinha um caminhão de batata. Eu precisava levar batata para o centro, tá bom. Abri o mercado, eu fui lá, comprei o pão, e a gente ia pegar o pão e ir rápido para o centro, porque é para aprontar o café das crianças, senão atrasava tudo. Peguei o pão e estava esperando alguém descarregar o caminhão da batata. E o funcionário que deveria ser encarregado de botar as batatas lá para dentro, não chegou. E as batatas ficou no caminhão e eu naquela angústia, pô, a batata vai atrasar, precisava levar a batata, mas eu falei, quer saber? Vamos embora, depois a gente volta, vai na feira, dá um jeito de pegar batata, porque as moças já iam começar a preparar a sopa do meio-dia, então como era muita sopa, que vinha as crianças, vinha a mãe das crianças, então eram umas 300 pessoas que faziam a refeição no centro na hora do almoço. Então tinha que começar a cozinhar as coisas cedo. E aí eu chego no centro, e aí as cozinheiras do centro, seu Fábio, cadê a batata? Cadê a batata? Eu, gente, calma. Daqui a pouco a gente vê, vamos fazer o café das crianças. Daqui a pouco a gente vê a batata, a gente dá um jeito, mas não tem batata para botar na sopa, aquela coisa. Calma, gente, calma. Tudo se ajeita. Há umas 2 semanas antes, eu tinha ido até a Rádio Boa Nova, que tinha um amigo nosso que tinha um programa lá, e ele nos convidou para participar do programa. E aí, no programa dele, eu falei o seguinte, vocês que estão me escutando aí na rádio, o nosso centro precisa de trabalhadores. Se você é um trabalhador desempregado, pode bater lá no nosso centro que nós contratamos você. Tem muito serviço para você fazer lá. E apareceram algumas pessoas, alguns médicos querendo trabalhar lá no centro. E apareceu um rapaz que ele chamava-se João Pretinho. A esposa dele viu o programa com ele e falou, ó bem, está precisando de trabalhador, você vive reclamando que não tem centro para trabalhar, ele morava lá para os fundos de São Miguel, você deve ver, falou, você vai no centro. E ele foi conhecer o centro. Aí, quando foi nesse dia da batata, daqui a pouco eu olho na escada, estou lá dentro da cozinha, descendo, todo mundo reclamando da batata. Esse João me chega com um saco de batata nas costas. Eu achei aquilo tão... Eu falei, meu Deus, eu falei pro povo, ai, vocês queriam batata? Tá chegando a batata aí. Aí eu falei, João, o que aconteceu que você trouxe as batatas? Ele falou, seu Fábio, essa batata tem uma história. Falei, pode contar? Ele falou, eu posso. Ele falou, lá na porta da minha empresa, tinha um sorveteiro que ele vendia sorvete para nós para pagar depois. Então, na hora do almoço, todo mundo ia lá e pegava o sorvetinho dele, não sei o quê, e pagava quando saísse o pagamento. E aí,
no dia que eu fui pagar, ele não foi. Não, ele falou, eu tive um problema e não deu para mim pagar no dia do pagamento. Ele falou, eu pago ele na segunda-feira. Só que o pessoal da segunda-feira, o sorveteiro, acho que o cara não está aí não, ele viajou para a Bahia. O cara que ele saiu para pagar, falou, cadê o sorvete? O cara falou, ele foi para a Bahia. Falou, como foi para a Bahia? Eu estou devendo dinheiro para ele, não sei o quê. Ele falou, quando ele voltar eu pago. Mas ele ficou naquela angústia. Quando foi depois de uns 3 ou 4 dias, veio a notícia que o sorveteiro capotou o carro e desencarnou. E aí, quando ele recebeu aquela notícia na hora do almoço, ele olhou, ele falou, eu olhei no lugar que ele ficava parado e tinha lá um caminhão de batata no lugar que ele vendia sorvete. Eu falei, eu vou comprar um saco de batatas e vou levar lá para o centro, porque eu vou dar esse saco de batata em nome do sorveteiro. E aonde ele estiver, lá no mundo espiritual, ele vai receber a graça, vai saber que eu paguei ele, que eu não fiquei devendo, porque eu vou doar um saco de batatas em nome dele. E ele falou, comprei o saco de batata, botei nas costas e estou vindo trazer. É um saco de batata em nome do sorveteiro que desencarnou na estrada. Então a gente vê que como as coisas estão conectadas. Porque a gente queria comprar batata, mas ficamos impedidos, porque o cara não vem, a batata não desceu lá no supermercado, vai trazer depois e daqui a pouco vem o cara com um saco de batata de 30 quilos nas costas. Então nós precisamos acreditar que este mundo, pós a nossa vida na Terra, ele é muito atuante. E aonde os nossos amores estiverem, eles vão receber as nossas orações, as nossas preces, tudo. E nós também, porque eles oram por nós, rezam por nós. E quiçá, quando chegar o momento do nosso desligamento, nós vamos ver tantas coisas à nossa volta que nos ajudaram, que nos protegeram, que a gente não faz noção, muitas vezes. E nós vamos ver essa beleza, que é o que Jesus falava, a verdadeira felicidade está do lado de lá. E nós precisamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Então, amem mais, vivam mais, não deixem a tristeza tomar conta de vocês. Quando alguém tiver, porque ainda tem o lado que nós estamos comentando lá em cima, das entidades espirituais que acompanham essas pessoas que estão em depressão e que ficam sugerindo, pula da ponte, ninguém te ama. Deus não está olhando para você, desiste da vida. Então as pessoas ainda não conviver com isso. Então nós precisamos o quê? Espiritualmente nos proteger. Orar, rezar, procurar vir aqui, recarregar as baterias. Não deixar ela chegar lá no zero, né? Porque é como um carro, né? Se você deixa a bateria chegar no zero, às vezes ela não acorda mais. Ela não reage mais, porque você deixou chegar no esgotamento, não tem mais como. Fica muito mais difícil, então nós precisamos não deixar a peteca cair. Está vendo a pessoa meio falando, se anima, não pensa nisso, acorda, vamos movimentar, vamos fazer tal coisa. Não fica nessa tristeza, levanta dessa cama, faz. Para que a gente possa falar, eu estou fazendo a minha parte, estou tentando. Tá bom? Então é a mensagem de hoje para vocês. Já falei mais do que devia. Essa palestra daqui 3 dias vai estar lá disponível. Se vocês quiserem, se gostarem, manda para algum colega, para alguém. Tá bom? E tem bastante coisinha na vida, calminha. Mas agora, pelo semana, a gente vai
postar um videozinho lá. Daqui a 3 dias, na sexta-feira, só para tentar voltar a ler. Muito obrigado a todos vocês por terem nos ouvido. Agradeço muito a paciência de todos.